Oi, turma, tudo bem com vocês? Bom, começando aqui mais um episódio do Videocast Sem Contraindicação. O Videocast da Unimed João Pessoa, eu sou Linda Carvalho. Toda semana a gente está aqui compartilhando com vocês conteúdos, informações para você cuidar mais da saúde e ter também mais qualidade de vida. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre um problema que afeta 17,5% da população adulta em todo o mundo, e isso segundo a Organização Mundial da Saúde, a infertilidade. Embora por causas distintas, a infertilidade afeta tanto os homens quanto as mulheres, mas há ainda muitos mitos e dúvidas por parte da população sobre esses problemas. E a gente vai conversar aqui com dois grandes especialistas no assunto, tá? Vamos saber as causas, forma de tratamento, prevenção, o que fazer, enfim. Aguarda aí que tem muita informação para você, tá bom? Para essa conversa sobre infertilidade, nós recebemos no episódio de hoje Dr. José Irã Lacerda, urologista. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Aqui também conosco o Dr. João Vinagre, ele que é ginecologista e obstetra. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Eu já começo para a gente quebrar um pouco aqui a formalidade, dizendo que são conhecidos de muitos anos. Por quê? Me contem aí. Doutor João. Zé Irã foi meu aluno na Universidade Federal da Paraíba. Eita. E como ele recebe o mesmo nome do pai, que foi um grande anestesista, então, na mesma hora, eu reconheci que era filho do Zé Irã, Sim. meu colega, um grande anestesista, e lógico, evidente que ele ficou mais em evidência. Né? Era bom aluno. Excelente aluno, Faz um tempinho, viu? responsável, estudioso. E está hoje aqui eu tendo um grande prazer de ver uma prole minha da universidade aqui, com um grande nome na cidade, na especialidade dele, e podermos estar conversando sobre um assunto tão importante como a infertilidade, com uma pessoa bastante especializada no assunto, que é o Zé Irã. E se formou foi na UFPB. Me formei na UFPB e fiz residência em São Paulo e o doutorado também em São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo. Então, essa história do professor, que hoje é um colega de profissão. Isso. Grande amigo dos meus pais. Tem quanto tempo? Eu me formei faz 25 anos. 25 anos, tem um tempinho. O senhor estava falando que vai completar quantos anos? Eu vou, final do ano, completar 45 anos de formatura. E não pretendo me aposentar tão cedo. Espero me aposentar na compulsória, quando for expulso por essa lei que, com 75 anos, tem que sair do serviço público. Inclusive, ele estava contando aqui nos bastidores que foi professor do filho. Fui professor do meu filho, João Guilherme Pinto aí. Vinagre, ginecologista também, mas a área dele é mais a parte de endoscopia ginecológica. Então, ele faz essa parte. Trabalhamos junto com minha mulher, que é pediatra, que é da minha turma, e também com a minha nora, que é anestesista. Então, é uma equipe familiar. Ainda tem minha prima, minhas sobrinhas, tudo na mesma equipe. Então, é a família Vinagre ali unida, trabalhando juntos. E doutor José hoje também está na Universidade Federal da Paraíba. Hoje teve o concurso há um tempo atrás. Foi uma história também bem interessante. Eu entrei em 2018, se eu não me engano. E minha mãe que era colega e amiga do Dr. João. Ela era professora da UFPB também, na cadeira de base da técnica cirúrgica. Ela se aposentou antes de eu entrar na universidade. Certo. E a vaga dela foi para o departamento de cirurgia. E o que é legal foi que quem entrou foi um saudoso e grande amigo também, médico, o Dr. Josias Batista, que é urologista, e ele se aposentou. Quando ele se aposentou, a vaga dele ficou à disposição e foi para a urologia. E eu passei no concurso e entrei na vaga do Dr. Josias,
que primordialmente foi vaga da minha mãe. Olha então, só. Foi uma história bem legal também. Que legal, que legal. E me contem uma coisa, vocês são adeptos das redes sociais para compartilhar conteúdo sobre a área de vocês ou não? Sim. São mais, ser ativo. Hoje a gente tem que ter pelo menos um pouco de exposição, porque para você ser visto, né? Uhum. Quem é visto também é lembrado. Eu penso assim. Se a gente ficar, por mais que eu seja um bom profissional, você tem que expor também o seu trabalho, a sua qualificação, entendeu? Para que o público, em geral, ele possa ter acesso. Doutor João costuma dar uma olhada? Eu já sou avesso a redes sociais. Eu vejo... Dá uma olhada, mas compartilhar... Mas não, né? Eu sou avesso, ao contrário do meu filho, que fica, papai... Vamos tem que fazer. Eu disse, não precisa, tá tudo tranquilo. Entendi. Eu tô perguntando isso porque aqui no videocast a gente utiliza as redes sociais primeiro para compartilhar o nosso conteúdo, né? E também para ter um espaço aberto para que a população possa sugerir temas, fazer perguntas e tudo mais. Então vamos lá, vamos lembrar você que nos acompanha ou você que está chegando hoje por aqui de como faz, né, para dar uma olhada e para consumir todo o nosso conteúdo. Em tempo, meu WhatsApp é sempre aberto, tá, 24 horas. Estamos no YouTube e também estamos no Spotify, mas você que, enfim, não conhece o nosso videocast, sugiro que você comece pelo portal da Unimed, que está aqui no telão. Você abre o unimedjp.com.br, acessa aí do seu smartphone ou do seu notebook, do computador, enfim, como você quiser. Lá tem um banner central ali, ó, sem contraindicação. Clica aí. Pronto. Quando você clicar, vai aparecer a página que é exclusiva do nosso videocast. Olha que massa. E aí nós temos os episódios, pode passar, os episódios anteriores, inclusive o mais recente que nós postamos, né, o anterior a esse em que nós estamos. Esse aqui foi sobre envelhecimento ativo, fez o maior sucesso, muitas visualizações, um tema super importante, então tá lá já, você pode assistir. Embaixo tem os outros também, doenças respiratórias, como prevenir, tratar, o sono saudável também, o episódio sobre o sono, que ficou também muito legal, super prático, com dicas e orientações, enfim. Então, você clica e tem os últimos videocasts que nós compartilhamos. Na mesma página, mais embaixo, você tem, através de um clique, acesso ao nosso YouTube e também ao Spotify, que às vezes o pessoal tem dificuldade de achar e tal, é só acessar a nossa página no portal da Unimed, que lá nesses 2 cliques aqui você tem acesso. E mais embaixo você pode também enviar sugestões, dicas, enfim, participar, deixar seu nome, seu e-mail e mandar a sua mensagem, que a gente tem acesso aí ao seu comentário e à sua participação também, não é isso? Muito bem, então acesse unimedjp.com.br, que na página inicial do portal da Unimed você tem lá o banner sobre o nosso videocast. É só acessar e acompanhar também para você ficar por dentro de tudo. Se preferir, também estamos no Instagram, @UnimedJoãoPessoa. Todas as vezes que tem conteúdo novo sobre o nosso videocast, a gente faz uma postagem lá para lembrar você que você precisa dessas informações para ter mais saúde, mais qualidade de vida. Tá bom? Bom, já fizemos aqui uma breve apresentação dos nossos convidados de hoje, já mostramos e contamos aqui a história que eles têm juntos, né? E hoje compartilham aí da mesma profissão, atuam muito bem aqui na cidade, são 2 referências no assunto aqui na cidade de João Pessoa. E agora vamos começar a introdução do nosso tema de hoje. Queria começar com o Dr. José Irã para a gente explicar. Vamos começar do início mesmo. O que é infertilidade, doutor? Olha, infertilidade, segundo a Organização Mundial de Saúde, é aquele casal que tenta engravidar num período de 1 ano, sem nenhum meio de contracepção, entendeu? Anticoncepcional, tanto o homem quanto a mulher, e não consegue engravidar. Então tem que ter, nesse período, pelo menos 1 ano para esse casal tentar engravidar e não conseguir. Aquelas mulheres mais velhas, acima de 35 anos, eles diminuem um pouquinho esse tempo, porque tem o fator da idade da mulher também é um fator importante por infertilidade. Certo. Pegando o gancho que o senhor falou assim,
Quando um casal não consegue. O casal aí, eu pego o gancho desse casal para falar também um pouquinho de muitas vezes de certos preconceitos que há, sobretudo por parte dos homens, que muitas vezes acham que a fertilidade é só por conta da mulher, que está tudo certo com ele e muitas vezes não consegue investigar. Então, a gente pode afirmar, doutor João, que a infertilidade afeta homens e mulheres e na mesma proporção ou tem alguma diferença? A infertilidade, quem procura o tratamento geralmente é a mulher. Exato. É a mulher que procura o ginecologista. O machismo ainda do homem brasileiro faz com que o homem dificilmente vá ao urologista para começar uma investigação, como Zé Irã falou, depois de um ano com vida sexual regular e não consegue engravidar. Então, é a mulher que chega ao nosso consultório e o ginecologista tem obrigação de um dos exames a ser solicitado seria o espermograma, porque 40% dos casos de infertilidade é causa feminina, 40% é causa masculina, 10% é o casal, os dois têm algum tipo de problema, e os outros 10% é o que a gente chama de ESCA, esterilidade sem causa aparente, que tem que ser investigado mais ainda esses casais. Então, não existe o homem é culpado, a mulher é culpada. Aproximadamente 40% de cada um pode ser responsável pela infertilidade. O quanto que esse tabu de tratar a infertilidade, principalmente por parte dos homens, atrapalha no diagnóstico, no tratamento, enfim. Quanto que isso atrapalha, doutor? Como o doutor João falou, a maioria dos pacientes que chegam no meu consultório é porque a mulher começou a investigação primeiro. Aí ele passa no meu consultório. Sim. Mas isso é verdade. 40% é uma média, mais ou menos, dos homens que são responsáveis pela infertilidade. Então, assim, é extremamente importante. E quando a gente fala de infertilidade, não adianta eu falar só do homem, a gente tem que tratar o casal. Isso que eu aprendi lá em São Paulo, que meu chefe chamava a gente de infertileuta, a gente tem que tratar sempre o casal. Nunca tratar só um ou outro. Não adianta eu tratar só o homem, por exemplo, de uma varicocele, e a mulher for uma mulher, por exemplo, com menopausa precoce. Sim. Então, a gente tem que tratar o casal e ter uma boa conversa com o ginecologista, que é especialista nessa parte de infertilidade feminina, para a gente tratar em conjunto. A gente tem que ter uma boa conversa com ele, né, para a gente saber e orientar adequadamente. Sua mulher tem que tratar isso aqui, eu vou tratar essa parte, sua parte masculina, e a gente vai orientando o que é melhor para os dois. Um casal que já teve filhos pode sofrer infertilidade no futuro? Pode. É? Pode. É comum? Pronto, no homem, a principal causa de infertilidade no homem é a varicocele. Varicocele são veias dilatadas da bolsa escrotal. E a varicocele ela é a principal causa de infertilidade secundária. Isso aí que você falou é infertilidade secundária. É aquele casal que engravidou, por exemplo, numa idade mais jovem, depois de alguns anos, por qualquer motivo pessoal, ele passou na faculdade ou quis comprar uma casa, tentou engravidar alguns anos depois e não conseguiu engravidar. Quando a gente investiga o homem, a principal causa é varicocele. Porque aquele paciente, naquela época que ele era mais jovem, ele tinha um bom potencial fértil, só que a varicocele, ao longo dos anos, foi piorando a qualidade seminal daquele paciente e pode ter levado à infertilidade. A idade é fundamental, principalmente com as mulheres. A mulher nasceu com seus ovários predestinados a ter uma falência futura, que é o que a gente chama de menopausa, a última menstruação da vida da mulher. Então, os ovários já vêm com uma quantidade de células germinativas, que a gente chama de óvulos, e esses óvulos vão se perdendo durante a vida reprodutiva da mulher. E vai, além de se perder em quantidade, a qualidade também piora. E isso facilita também problemas genéticos na prole que vier
numa mulher mais idosa do ponto de vista reprodutivo. Então, a idade é fundamental. E hoje nós estamos tendo um problema muito sério, porque a mulher está postergando muito a sua gravidez. Ela está dando prioridade à sua profissão, à sua estabilidade financeira, em prol de postergar esta gestação. Quando ela se vê no momento de estar para engravidar, a quantidade de óvulos já diminuiu, a qualidade dos óvulos também diminuiu. Então, temos que alertar as mulheres para lembrar que a idade é fundamental para a vida reprodutiva dela. O que é interessante, porque eu dou aula na UFPB e dou aula em faculdade particular. E hoje em dia o perfil do estudante de medicina mudou. A gente também tem muito estudante de medicina com idade mais avançada. Sim. Pessoas que, faculdades particulares, que tinham uma profissão já e procuraram a medicina como uma segunda profissão. E quando eu falo, olha, meninas, vocês, quando forem casar ou estiverem pensando em ter filhos, não demorem. Porque, aí eu falo, você sabe qual é a chance de uma mulher engravidar naturalmente com 40 anos? Ela, quanto, professor? 8%. Nossa. A partir dos 34, 35 anos de idade, a mulher nasce com um número pré-determinado de óvulos, como o doutor João falou. A partir dos 34, 35, ela está com metade. E a qualidade também diminui. Aí aparece também uma maior chance dela ter o quê? Um filho com Down, com uma doença genética. Então, eu falo para sempre para meus alunos, para elas, não demorem muito para vocês procurarem ter filho. E as causas mais comuns da infertilidade são as mesmas para homens e mulheres? Não, são completamente diferentes. Diferentes. Né? As mulheres, nós temos como duas principais causas, 40% das causas femininas é a causa ovulatória. A mulher não consegue ovular. A idade nós já falamos. Sim. Temos também a síndrome de ovários policísticos, que essas mulheres cronicamente não ovulam. Então, é uma das causas mais importantes da anovulação. Nós temos menopausa precoce, nós temos os extremos de peso. Lembre que os hormônios, tanto masculinos como femininos, que nós chamamos esteroides, eles são derivados do colesterol. E uma mulher que não tenha gordura, massa de gordura no seu organismo, ela não vai ter a matéria-prima para isso. Então, mulheres muito magras, mulheres atletas que têm pouca massa de gordura, tem pouco colesterol. E o pior é que muitas atletas usam anabolizantes que destroem tanto testículos quanto ovários definitivamente. Isso é um ponto importante. Tem causas de tiroidianas que as mulheres não conseguem ovular. Tem causas de prolactina, desculpe, que é um hormônio produzido por uma glândula que nós temos dentro do crânio, que é chamada hipófise, e essa prolactina está muito relacionada não só a tumor, mas a medicamentos. Medicamentos que nós chamamos de iatrogenia, medicamentos psiquiátricos. Hoje em dia, o número de pessoas com depressão usando antidepressivos elevam essa prolactina. E a prolactina elevada bloqueia a secreção de outros hormônios que iriam estimular os ovários. O álcool diminui a vascularização do ovário, a maconha, a cocaína, tudo isso fazem com que haja diminuição da vascularização do ovário. Então, 40% de causas da mulher é causa ovariana. Os outros 40% é uma causa que nós chamamos tubo peritoneal. A tuba, ou trompa de Eustáquio, que chamava antigamente, é onde o espermatozoide faz a sua espermomigração e se encontra com o óvulo, na parte distal da trompa.
Então, muitas doenças podem afetar essa área que nós chamamos tubo peritoneal, como doenças sexualmente transmissíveis, endometriose, cirurgias pélvicas prévias, radiação por câncer. Então, nós temos uma série de fatores também que causam mais 40%. 5% é causa uterina, como mioma, endometriose, pólipos, etc, etc. Então, o leque de patologias ginecológicas é muito grande. O ginecologista tem que saber fazer o diagnóstico de cada um desses fatores. E como se solicita o espermograma de exame de rotina, se encontrar algum problema, vamos pedir ajuda também ao urologista. Muitos casais demoram a investigar, às vezes ficam na tentativa, e acabam, enfim, sofrendo por conta disso, porque buscam um diagnóstico tardiamente. O que é que o senhor diria a esses casais? É o que eu falo. Se demorou 1 ano, eles não conseguirem engravidar, procure logo uma ajuda médica. Já teve casal que veio, vários casais vieram comigo, que, por exemplo, chegou para procurar ajuda médica depois de 6 anos. Doutor, a gente está tentando há 6 anos e a gente não consegue. 6 anos? 6 anos. Aí eu digo o seguinte, esse casal, com certeza, eles têm um fator grave de infertilidade. Uhum. Porque são 6 anos tentando, sem nenhum método de anticoncepção, e não conseguiram engravidar. Então, se eles não estão conseguindo engravidar depois de 1 ano de tentativa, tem que procurar logo ajuda médica. E se a mulher ela for numa idade mais avançada, após os 34, 35 anos, tem que esperar 6 meses. Não é para esperar 1 ano, não. Olha aí. Quando o casal vai, não existe aquele tabu que a gente estava falando no comecinho, né? E aí o casal vai junto buscar. E tanto a mulher faz a parte dela, né, dessa busca, dessa investigação, quanto o homem. É mais fácil de tratar, de lidar. Com certeza, com certeza. Quando vão os dois, é muito mais fácil. É muito importante que o marido esteja presente, o companheiro esteja presente no consultório, que os dois entendem melhor o que está se passando. E, da mesma forma, quando engravidam, não é só a mulher que faz o pré-natal. O marido também tem que acompanhar a vivência da gravidez da sua esposa. Ele também está grávido. Então, é importante que o casal esteja ali presente nessa investigação, tanto de infertilidade, como também durante o pré-natal. Bom, vamos falar agora especificamente para o público feminino, falar de uma forma mais intensa, vamos dizer assim, a infertilidade das mulheres. Doutor João, quando se fala em infertilidade feminina, qual o ponto principal que a gente deve considerar? Algo que a gente não pode deixar de ser dito. Primeira coisa, que ela tenha que ter uma vida sexual regular. O que é vida sexual regular? Chegam casais que têm relação uma vez a cada 15 dias, relação a cada mês. Então, a primeira coisa é saber a frequência sexual desse casal. Se está de acordo com a Sociedade Brasileira de Sexologia. Certo. Tá? Então, esse casal tem que ter uma orientação sobre frequência sexual, tem que ter uma investigação do que estão usando de medicação lícita e ilícita. Tá? Nós temos que pesar esta mulher. Como eu já falei, os pesos extremos dificultam. Nós temos que mudar hábitos de vida. A atividade física é muito salutar para a vida reprodutiva, melhora a vascularização de toda a área ginecológica. E depois que nós fazemos a anamnese, vemos os hábitos de vida desse casal, tem uma série de exames para serem solicitados.
Além dos exames clássicos ginecológicos que toda mulher tem que fazer regularmente, como colpocitologia oncótica, os exames todos de rotina, inclusive os exames para DST, existem os exames específicos para essa mulher. Mesmo que ela seja assintomática, nós temos que solicitar alguns hormônios, tanto femininos, como os hormônios produzidos pela hipófise, como os hormônios produzidos pela tireoide, como a prolactina. Então, esses exames fazem parte da rotina ginecológica. E estando com todos esses exames em mãos, e estando tudo dentro do limite da normalidade, se passa para outros tipos de exame, que é uma radiografia, que vai investigar a cavidade uterina, as trompas e a parte externa dessa trompa, chama histerosalpingografia. É um exame muito importante, que nós vamos ver malformações uterinas, nós vamos ver presença de massas uterinas, como miomas, pólipos, nós vamos ver presença de endometriose, também causando, junto com a ultrassom transvaginal e a ressonância em alguns casos, nós vamos ver presença de endometriose, presença de obstrução tubária, presença de aderências nessas trompas. Não adianta essas trompas terem permeabilidade. Elas têm que ter permeabilidade e qualidade, porque, como eu falei, a fecundação acontece no terço distal da trompa. Sim. E essa trompa, esse espermatozoide, para migrar para esse terço distal, ele precisa encontrar um meio adequado para se encontrar com o óvulo. Então, a trompa tem células que a gente chama ciliadas, que ajudam a empurrar esse espermatozoide. A trompa tem líquidos que ajudam a nutrir tanto o óvulo como o espermatozoide. A trompa tem movimentos para empurrar, ajudar esse encontro do espermatozoide com o óvulo, que nós chamamos de peristaltismo tubário. E depois que houve a fecundação, o embrião tem que migrar para dentro da cavidade uterina. E essa trompa tem que ter qualidade para fazer essa migração. É a primeira viagem que a gente faz na nossa vida. São 7 dias de viagem dentro da trompa das nossas mães para esse embrião sair do terço distal e chegar no útero e se nidar. Então, tem muitos exames para serem realizados. Se tiver algum outro problema, a gente tem a videolaparoscopia, a videohisteroscopia, que vão ser indicadas a partir desses exames prévios. Me diga uma coisa, vamos frisar bem a questão da idade que começa a diminuir a fertilidade na mulher. A partir dos 35 anos. A partir dos 35. A partir dos 35 anos, a chance dessa mulher engravidar já diminui bastante. Aos 40, diminui mais ainda. E aos 44 anos, a chance de uma mulher vir a engravidar espontaneamente é em torno de 4%. Nossa. As mudanças no ciclo menstrual podem ser algum alerta para demais. Os ovários policísticos, eles cursam com períodos longos de amenorreia. O que é isso? Elas passam 2, 3 meses sem menstruar. Então, esse é um alerta. Então, quando nos chega uma mulher com essa queixa de irregularidade menstrual e depois de 3, 4 meses elas falam, eu passo muitos dias menstruada e a quantidade muito grande. Eu tenho pelos no meu corpo em forma que não deveria ter. Eu tenho muita espinha no meu rosto, meu cabelo cai com frequência, eu tenho
ou tendência à obesidade, eu tenho uma coloração mais escura na minha nuca, na minha axila, nas minhas coxas. Isso é sinal que ela tem ovários policísticos e, além disso, ela tem comprometimento do pâncreas. Ela tem uma resistência à insulina e tem tendência no futuro de ser diabética. A questão do uso prolongado do anticoncepcional. Não interfere em absolutamente nada. É um tabu que se tem em relação ao anticoncepcional. O anticoncepcional não interfere na fertilidade da mulher. Independente de quantos anos ela for usar esse anticoncepcional, certo, a idade não modifica a fecundidade desta mulher. Ela, com 40 anos, ela vai ter a mesma chance de engravidar do que uma mulher de 40 anos que não use anticoncepcional. Existe, sim, alguns métodos, como os injetáveis, que podem demorar até 7 meses para aquele eixo que eu falei dos hormônios, sim, que vem do hipotálamo, hipófise, ovariano, eles ficam bloqueados, às vezes, por 7 meses. E é normal e acontecer em algumas mulheres esse bloqueio. Então, é só o injetável, mas o anticoncepcional rarissimamente leva uma menorreia, que é a falta de menstruação, sim, mas depois o organismo volta a ciclar normalmente. Então, o anticoncepcional não prejudica a fertilidade da mulher. Vamos agora falar especificamente sobre a infertilidade masculina. Bom, e aí eu quero saber se a fertilidade masculina tem um prazo de validade maior do que as mulheres. Existe alguma idade limite também, doutor, para a fertilidade masculina ou não? É diferente da mulher, não existe o que a gente chama, teoricamente, antigamente chamado de andropausa. Tá. O homem ele não para de produzir espermatozoides. Ele pode, ao longo dos anos, reduzir essa concentração. Já tem estudos mostrando que reduz. Mas um homem, por exemplo, de 70 anos, ele pode ser pai, normalmente. Então, assim, o homem não tem essa pressa como a mulher, a idade é um fator importante de infertilidade. Mas quando o homem chega para procurar sobre a infertilidade, a gente começa a investigar. Qual é o primeiro exame que a gente pede para o paciente que tem uma suspeita de infertilidade? É um espermograma. O homem vai colher por masturbação, né? Ele tem que ter um período de abstinência de 3 a 5 dias, sem relação sexual nem masturbação. Ele vai colher. O ideal é que esse paciente ele colhe esse espermograma no laboratório, tá, porque se ele colher em casa e levar para o laboratório, uma boa parte desse espermatozoide ele vai morrer, né? E a partir do momento que ele colhe o espermograma, a gente vai avaliar a sua qualidade. Então, avalia quais são as principais características do espermograma. A concentração, tá, tem que ter uma concentração acima de 16 milhões por ml, uma concentração total acima de 39 milhões, um volume seminal ele varia de 2 a 7 ml, a motilidade tem que ter uma boa motilidade, a motilidade total acima de 40% a 42%, e a morfologia estrita. Hoje em dia, a morfologia estrita de Krieger, se escreve Kruger, mas se pronuncia Krieger, tem que ser acima de 4%. Então, se o paciente chega com um espermograma normal, a gente orienta, você tem que acompanhar, sua esposa tem que investigar mais para saber se tem alguma infertilidade. Agora, se ele tem um espermograma anormal, que tem que ter no mínimo 2 coletas, aí a gente começa a investigar com outros tipos de exames. Entre as causas de infertilidade masculina, e até o senhor citou uma delas aqui, estão a varicocele e a zoospermia, é isso? Na verdade, a zoospermia é quando o paciente não produz espermatozoides. Certo. Varicocele, ela é a principal causa. A varicocele é responsável por 40% da infertilidade masculina, tá, que são veias dilatadas na bolsa escrotal. Minha tese de doutorado é justamente em varicocele. Então, essas veias dilatadas na bolsa escrotal, elas podem levar a um aumento da temperatura do testículo, e esse aumento da temperatura do testículo ao longo dos anos leva a uma alteração na qualidade seminal, que pode reduzir tanto a concentração, alterar a motilidade e alterar também até a morfologia, a forma
dos espermatozoides. A gente pode ter uma quantidade maior de espermatozoides mal formados. E me diga uma coisa, fatores ambientais, por exemplo, a exposição ao calor, podem afetar de alguma forma? Isso, importante. Então, quando a gente começa a investigar um paciente de infertilidade, a gente tem que fazer uma boa anamnese. Tá. Você trabalha de quê? Por exemplo, você trabalha numa padaria, numa metalúrgica que tem temperatura aumentada, então pacientes que trabalham em locais que têm temperatura aumentada pode levar a uma alteração na produção de espermatozoides. Certo. Você faz uso de alguma medicação, existem medicações que podem afetar a qualidade seminal. Você já teve algum câncer que fez quimioterapia? O quimioterápico, ele é gonadotóxico, tanto no homem quanto na mulher. Então, a quimioterapia pode levar também a alteração na produção de espermatozoides, o paciente pode ficar com azospermia. Sim. Você, quando nasceu, por exemplo, você já tinha os testículos na bolsa escrotal, porque tem alguns casos que quando a criança nasce, o testículo está na região da virilha, na região inguinal. Então, passa no cirurgião pediátrico, o neurologista que trabalha na parte de criança e faz uma cirurgia para colocar no local. Tá. Então, o nome dessa afecção é criptorquidia. Criptorquidia, ele é um fator responsável pela infertilidade. Outra, você já teve cachumba, que aqui no Nordeste a gente chama muito papeira. Isso. Que o vírus da cachumba, ele tem um trofismo pela glândula masculina. Então, o maior medo da mãe, quando o filho tem, por exemplo, cachumba, será que vai descer? Será que desceu? Só que acontece, quando essa cachumba ela atinge adolescente ou adulto jovem, ela pode causar infertilidade até 70% a 80% dos casos. Mas, o que é interessante, quando atinge criança, que ainda não foi iniciada a espermatogênese, certo, ela não dá infertilidade. Então, se ela atinge uma criança de 11 anos, 10 anos, mesmo que tenha descido, essa criança não vai cursar com infertilidade. Então, assim, a gente avalia uma boa anamnese, tem que fazer um bom exame físico. Eu tenho que fazer uma avaliação da bolsa escrotal para saber se o paciente tem varicocele. Eu tenho que examinar o ducto deferente do paciente. Tem alguns casos de infertilidade que o paciente não nasce com ducto deferente. Eu tenho que examinar o tamanho do testículo do paciente, porque paciente com testículos hipotróficos ou atróficos, eles podem cursar com alteração da produção de espermatozoides. Tem que avaliar os caracteres sexuais secundários do paciente. Tem pacientes que têm algumas alterações que ainda não atingiram aquele caráter sexual masculino, que pode ter uma alteração genética, como o síndrome de Klinefelter. Então, assim, a infertilidade masculina ela é bem ampla. São vários os fatores causadores de infertilidade. A gente encaminha inicialmente o espermograma e depois para exames laboratoriais. Certo. É importante lembrar que os testículos ficam alojados no saco escrotal para que eles tenham uma temperatura abaixo da nossa temperatura corpórea. O testículo só trabalha com uma temperatura ideal. Se estiver lá em cima, com a criptorquidia, como ele falou, vai ter dificuldade na produção dos espermatozoides. O nosso testículo ele tem uma temperatura de 1 a 2 graus menor que a temperatura intracorpórea nossa. Você tem noção. Então, além do paciente que tem criptorquidia, além do paciente que tem infertilidade, poder ser infértil, ele também tem um risco maior também de ter câncer de testículo. Então, quando o paciente, mesmo operando, colocando um testículo na bolsa escrotal, ele tem que ser acompanhado anualmente para saber se não tem câncer de testículo. Ainda falando dessas causas, né? Por exemplo, roupas muito apertadas. A gente está falando agora do calor, da exposição ao calor. Roupas muito apertadas podem... No homem, não está comprovado na literatura, não. E pancadas? Um trauma, se for um trauma importante, realmente que tenha lesão do parênquima testicular, ele pode levar a uma alteração na produção de espermatozoides. Ele pode ser um caso. Orquite, uma orquiepididimite também, que é inflamação bacteriana, geralmente, do testículo e do epidídimo, pode levar também à infertilidade. É possível reverter a vasectomia e o homem voltar a ser fértil? Isso é um tema importante, um assunto importante que você falou. Hoje em dia, muita gente está querendo, com medo de anticoncepção masculina, realizar a vasectomia. Porque diferente da mulher, não existe uma pílula que vai impedir o homem de produzir espermatozoides. Sim. Então, o método de anticoncepção mais comum é a vasectomia, onde a gente faz a ligadura dos ductos deferentes, por onde passa os espermatozoides. Certo. Tanto que a lei brasileira, quando o paciente vai fazer vasectomia, ele tem que esperar de 2 a 3 meses. Por quê? Porque 30% desiste no meio do caminho. Então, isso, quando ele vai fazer, tem que ter esse períodozinho. Mas quando faz a vasectomia, ela é sim
possível de reversão. Fazer é fácil, desfazer é difícil. Então, assim, tem uma boa taxa de sucesso a reversão da vasectomia, depende de alguns fatores. O principal fator é o fator chamado tempo. Então, a gente divide, na época que eu estava lá em São Paulo, a gente divide mais ou menos assim. Se tem um paciente que fez uma vasectomia, tem até 10 anos de vasectomia, ele tem mais ou menos chance de reverter com sucesso de 70% a 80%. Certo. Entre 10 e 15, 50%. Acima de 15 anos de vasectomia, só 30% reverte com sucesso. É um processo doloroso ou não? Não, é simples? É um procedimento, não é simples, Tá. porque assim, a taxa de sucesso, além de depender desse fator tempo, depende da especialidade e da capacidade do cirurgião. A cirurgia que tem maior chance de sucesso é quando é feito com microscópio. Eu faço a cirurgia com microscópio. Para você ver, o tamanho do lúmen do deferente, ele é de 300 micra. Então, o fio que eu faço a reversão microcirúrgica da vasectomia é um fio 9-0, que é fio usado, e 10-0. É fio usado em cirurgia oftalmológica. Se eu soltar, por exemplo, esse fio aqui nessa mesa, às vezes a gente nem encontra. Nem consegue. Só com microscópio. E a gente tem que ter uma magnificação, no mínimo, de 16 vezes. Eu vou aproveitar e perguntar ao doutor João se as mulheres que fizeram, por exemplo, laqueadura, se podem reverter esse procedimento ou não. Ao contrário da vasectomia, a reversão da laqueadura tubária, o sucesso é muito baixo, em torno de 15%. Entendi. Então, o ideal que uma mulher que tenha feito a laqueadura e tenha se arrependido, ela vai ter maior sucesso com a medicina reprodutiva. Então, seria melhor, do ponto de vista estatístico, partir para uma fertilização in vitro. Entendi. Mas, infelizmente, como a fertilização in vitro não é acessível à grande parte da população, são poucos os serviços no Brasil que têm a reprodução assistida pública. Então, muitas mulheres optam, por falta de opção de ter uma fertilização in vitro, elas optam para a recanalização tubária. A chance é em torno de 15% e tem uma chance muito grande de vir a ter uma consequência gravíssima, que é a prenhez tubária. Ou seja, a gravidez, como eu falei, a fecundação é nas trompas. E o embrião migra para o útero, são 7 dias. Como houve essa recanalização, pode ter uma certa obstrução da passagem deste embrião. E aí se desenvolve a gravidez nas trompas, nas tubas. E isso se chama gravidez ectópica tubária, que pode romper e a mulher ter uma hemorragia interna grave e ser submetida a esse tratamento com urgência. Entendi. Chegamos no ponto mais descontraído do nosso videocast, que é o quadro Mente Ativa, que é quando a gente descobre os hobbies dos nossos entrevistados, né? Aquelas práticas que eles utilizam para, enfim, descompensar, para distrair, desestressar e tudo mais. Então, vamos aqui para o telão começar com o doutor José Irã, que faz musculação, natação, já foi triatleta, participou inclusive do Ironman 2016. Foi. Não é para todo mundo não, viu? Naquela época eu treinava muito, muito. Caramba! E fiz um Ironman, eu fazia triatlo, né? Triatlo é composto pelas 3 modalidades. A gente começa nadando primeiro, Sim. Depois pedala e depois corre. E naquela época eu treinava muito e acabei fazendo Ironman. Foram 12 horas e 38 minutos de duração de prova. Eu comecei de manhãzinha. 12 horas. E acabei à noite. Foi aonde? Em Fortaleza. Em Fortaleza, tá ali. 3,8 quilômetros de natação. Aí eu peguei, peguei a bike, fiz 180 quilômetros de bicicleta e depois corri uma maratona de 42, naquela época. Meu Deus do céu. 12 horas e 38 minutos de prova. Foi legal. Foi uma época boa.
Hoje em dia... Hoje em dia, como é que tá? Eu ia perguntar isso. Não, eu tive chikungunya. Tá. E depois que eu tive chikungunya, eu tive uma lesão no quadril. Acho que eu tive um reumatismo. Eu tive fratura de quadril. E hoje em nadando dia... ainda, hein? Hoje eu nado e faço musculação. Legal. E hoje eu tenho um problema no quadril que eu não Sim. posso mais correr, infelizmente. Mas eu não parei. Eu continuo fazendo atividade física, eu faço natação, musculação, pedalo também. Quantas vezes na semana, assim? Costuma... 4 a 5. 4 a 5. Nessa época eu fazia 6 vezes. E nessa época eu acordava bem cedinho, 4 horas da manhã, e na época eu fazia triatlo, e muitas vezes, quando chegava em casa do trabalho, eu fazia também. Eu nadava, eu corria. Nessa época eu estava bem Aí foi magrinho. no fim da prova? Aí foi à noite. Eu comecei de 6 horas da manhã. Tipo, chegando na... Foi. Chegando... E a sensação? É uma sensação muito legal. Muito assim, é uma de conquista, de você estar fazendo Sim. Foi indescritível. Se desafiando, né? Foi indescritível. Foi muito bom. E libera endorfina. Eu fui o primeiro médico paraibano a fazer um Ironman completo, que é o full. Olha aí. Mas antes disso aí eu fiz 5 meios Ironman para chegar nisso aí. Mas foi bem legal. Que legal. Muito bem. E vamos agora para o doutor João. Doutor João gosta de viajar. Conhecer novos lugares. Que tipo de viagem o senhor gosta de fazer, doutor João? Bem, ao contrário de Zé Irã, eu não sou atleta. Não é. Não, eu faço atividade física regularmente, 3 vezes na semana, com meu personal trainer, porque se eu não tiver um personal trainer, eu não vou, tá? Faço academia no meu próprio prédio. Entendi. Tá? Então faço... Para ter um compromisso com alguém, né? Compromisso, Entendi. porque se não tiver o compromisso, que é o personal trainer da minha família toda... Eu não faço, eu não gosto, mas me dá uma alegria enorme quando eu termino aula. Não gosta muito do ir, mas depois que vai... Pronto, e no verão eu aproveito, faço natação. Natação 3 vezes na semana, então aproveito. Mas o que eu gosto mesmo eu não digo esporte... É caminhar em Camboinha, vou rezando o meu terço, com o pé na areia, na água, vendo aquela beleza da natureza do litoral paraibano. Isso me dá um prazer enorme. Que legal. Gosto também muito de cozinhar para minha família e amigos. Olha, que legal. Ontem, inclusive, o almoço foi feito por mim, estava reunida a família, alguns primos, então o almoço foi feito por mim. Vou perguntar o menu. O menu foi um bacalhau alagareiro com batatas ao murro e molho português. Olha aí. Foi o menu. Poxa vida. E a sobremesa, minha mulher detesta a cozinha, mas ela faz um manjar de coco, que é a especialidade dela. Olha aí. Manjar de coco, então foi isso. Lá em casa é o contrário. Quem cozinha é minha esposa. A sua esposa. Também cozinha muito bem. E eu... Só degusta. Só degusta. Especialista em degustar. Mas olha, vamos às viagens de Dr. João, que disse que gosta muito de viajar. Essa viagem aí foi? Aí foi no Vietnã. Faz quanto tempo? Isso foi em 2019, eu acho. 2019. Eu gosto muito de viajar para países... Foi antes da pandemia. Eu gosto de viajar para países exóticos, que nós ocidentais chamamos exóticos, né? Certo. Então, eu gosto de Marrocos, Tailândia, Vietnã, Índia. Minha mulher detesta. Mas vai. Ela vai. Aí para equilibrar, aí a gente vai para onde ela gosta. Meus filhos gostam. Meus filhos também não são de países exóticos. Certo. Meus filhos gostam da Europa, Estados Unidos, Canadá. Mas eu gosto de país, foi Dubai. Olha aí, em Dubai. Legal. Aí devia estar uns 50 graus. Nossa, 50 graus. E aí é Portugal, que para mim, Portugal e Argentina são os países do meu coração. Nossa. Minha mulher é portuguesa,
Ela veio para o Brasil com 3 anos, então a gente vai muito a Portugal. Meus filhos têm dupla nacionalidade. Aí é o Nepal. O Nepal, um país interessantíssimo. A Índia, clássico Taj Mahal, que é um dos lugares mais lindos do Minha mãe mundo. foi aí também. O Taj Mahal. Pena que a comida da Índia não... Eu sou guloso, gosto de comer bem e bastante, mas eu passei fome na Índia. Foi mesmo. A comida indiana é ame ou odeie. E eu odeio. Então, eu gosto de estar cozinhando para os meus netos. Meus netos gostam quando eu vou para a cozinha. Isso é legal, né? Isso é bom. Isso é legal. E boto eles para cozinhar comigo. E olha aí, um programa em família. Família. Que bom. Muito bem, voltamos ao nosso tema aqui do episódio de hoje. Queria conversar agora com vocês mais sobre prevenção e tratamento. Doutor José Iran, com exceção das causas naturais, é possível prevenir a infertilidade? Quais são as orientações nesse sentido? Sim, você tendo uma vida saudável, você não ficando com excesso de peso, que a obesidade pode realmente estar relacionada com infertilidade. Você fazer um diagnóstico precoce dessa varicocele, o acompanhamento, porque nem toda varicocele tem que operar. Tá. Como eu já falei, a principal causa de infertilidade é a varicocele. Só que de cada 10 pacientes que têm varicocele, são os 15 que serão inférteis. Esses 15 que a gente tem que tratar. Tá. E o tratamento hoje em dia da varicocele é cirúrgico. É a varicocelectomia microcirúrgica. Então, se eu tenho um casal jovem e o marido, ele tem uma varicocele grau 2 ou 3. A gente só opera grau 2 ou 3, que é a varicocele clinicamente significante. A gente pode oferecer a varicocelectomia microcirúrgica, que tem maior taxa de gravidez e sucesso quando comparado às outras técnicas sem o microscópio. Certo. Só que a varicocele, ela surge na adolescência. Pode ter alguma criança também com varicocele. Então, como é que eu posso saber se a varicocele já está afetando aquele testículo? A gente avalia o tamanho do testículo. Se eu tenho uma diferença de volume do testículo esquerdo, por exemplo, que tem varicocele, que é o lado mais comum, em comparação com o lado direito, acima de 20%, eu já posso indicar uma cirurgia naquela criança ou naquele adolescente. Antes dele realizar um espermograma, que a gente pede geralmente quando ele tem 18 anos de idade. Entendi. E eu pergunto, no caso das mulheres, né? Quais são os tratamentos mais indicados, doutor João? Bem, como eu falei, 40% dos casos é problema de anovulação. E a maioria dos casos são os ovários policísticos. Certo. Primeira medida, perda de peso. Mulheres que perdem peso, 30% de perda de peso, a mulher começa a ovular normalmente. Hoje em dia, as pacientes bariátricas, é impressionante. Chegam no nosso consultório, os cirurgiões, vamos aguardar um pouquinho para engravidar, mas não tem jeito. Elas fazem a cirurgia com 15% a 30% de peso, já chegam grávidas lá no consultório. Tá? Então, a perda de peso é fundamental, porque a gordura também é um local onde se fabrica hormônios sexuais, e isso interfere na fertilidade feminina. E existem, além dessas orientações de perda de peso por atividade física, uma dieta equilibrada, existem indutores de ovulação. Hoje, no comércio, nós temos uma série de indutores que fazem com que essa mulher passe a ovular. Então, esse é um dos tratamentos. Se a causa for a idade, já fica mais difícil. Nós temos exames para saber a reserva ovariana desta mulher. Certo. Se essa reserva ovariana for baixa, fica mais difícil dela vir a engravidar. Nós temos que conversar sobre reprodução humana, sobre fertilização in vitro e, às vezes, até doação de óvulos para essas mulheres
mais idosas. Elas têm que parar de fumar, têm que parar de usar drogas lícitas e ilícitas, tratamento com os psiquiatras, temos que ter uma conversa com o psiquiatra, porque tem medicações que alteram a produção da prolactina, como eu falei. Então, a parte ovariana geralmente é tratada por indutores de ovulação. Além de ter orais, existem alguns que são injetáveis, intramuscular ou subcutâneos. Então, existe uma gama de medicação. Para aqueles problemas tuboperitoneais, geralmente ou vai para a fertilização in vitro ou vai para uma correção cirúrgica por videolaparoscopia. Então, a videolaparoscopia tenta corrigir a endometriose, tenta corrigir os miomas uterinos. Então, aquelas patologias que a gente tem tubo peritoneal e uterinas, muitas vezes tem que partir para cirurgia. Eu já sou da época antiga que abria a barriga, né, que chamava laparotomia. Hoje é tudo feito por videolaparoscopia. A mulher faz a cirurgia de manhã, às vezes de noite já está indo de alta para casa. Então, as cirurgias resolvem bastante esses problemas. Vamos para o nosso último ponto aqui na nossa conversa do episódio de hoje, falando sobre reprodução assistida. Doutor José Irã, quais são os tipos de reprodução assistida e as taxas de sucesso? A gente tem 2 tipos básicos. De baixa complexidade, certo, que é a inseminação intrauterina, e a gente tem de alta complexidade, que é fertilização in vitro. Baixa complexidade a gente geralmente usa quando o fator principal da infertilidade é feminino. Quando tem um problema de ovulação, como o Dr. João acabou de explicar e muito bem explicado. E o sêmen masculino é normal, ou bom. Então, você faz um preparo na mulher com medicações que vão induzir a ovulação, certo? Você vai acompanhando com ultrassom transvaginal, você acompanha até determinado crescimento desses folículos. Chegando perto do crescimento do folículo, você faz uma medicaçãozinha que vai fazer com que ela vá ovular. Antes de ela ovular, o parceiro ele vai no laboratório, ele colhe o sêmen por masturbação, ele faz um processamento desse sêmen, separando todo o material ruim, deixando só os espermatozoides bons, certo? E depois, de um determinado tempo, transfere esse sêmen para a cavidade uterina com uma pipetazinha. Isso aí é inseminação intrauterina. A mulher tem que estar com a tuba ovariana íntegra, boa, para que a gente faça isso. Porque o espermatozoide ele vai ser depositado ali na cavidade uterina e ele vai lá em cima, na tuba, certo? Onde vai ocorrer a fecundação. E depois esse embrião ele vai se implantar na cavidade uterina. E a outra técnica é a técnica de fertilização in vitro, que é uma técnica de reprodução assistida de alta complexidade, que tem 2 técnicas diferentes, mas que na verdade são iguais. É a fertilização in vitro clássica, que a mulher vai ser, que a gente pode ser usado para homens com alteração importante na produção de espermatozoides, certo? Paciente que tem um sêmen muito baixo, que você vai induzir o crescimento desses folículos também na mulher, através de medicação, e vai acompanhando com ultrassom transvaginal. Quando vai chegando a um certo tamanho, você vai fazer uma medicaçãozinha na mulher para que ela ovule, só que antes dela ovular, ele vai através de um ultrassom transvaginal, com a sedação, ele vai puncionar cada folículo e vai colher os óvulos. Pegando esses óvulos, ele vai colocar no laboratório. Aí o homem, se ele tiver uma qualidade boa, ele vai fazer aquela mesma coisa, fazer a coleta, vai fazer o processamento e vai colocar aquele espermatozoide junto com o óvulo. E aquele melhor espermatozoide, ele vai entrar naquele óvulo e formar um embrião. Depois de um certo tempo que é formado o embrião, aí você vai transferir o embrião para a cavidade uterina. Isso é a fertilização in vitro clássica. ICSI, ela é um pouquinho diferente naquele paciente que tem uma alteração mais importante, quando tem bem pouco espermatozoide, ele vai pegar um espermatozoide, colocar dentro do óvulo. Depois que vai colocar dentro do óvulo, vai formar um embrião, depois de um certo tempo que ele vai transferir para a cavidade uterina. Aí você vai me perguntar, e a taxa de gravidez?
É 100% de chance? Não. Os estudos já mostram, pode ser tanto aqui, em São Paulo, nos Estados Unidos, na Europa, mulheres de 18 a 40 anos, a taxa média de sucesso na fertilização in vitro é de 35%. Nossa, Óbvio, e vai ser menor quanto maior a idade da mulher. entendi. Vai ser menor quanto maior é a alteração sinal também daquele paciente. Uhum. E vai ser maior naquelas mulheres que têm uma idade menor e que aquela alteração não seja tão grave, por exemplo, na produção espermatozoide dos homens. Entendi. Com relação ao congelamento, né, de óvulos, doutor João, como é que funciona e até que idade a mulher pode fazer? Só complementando, hoje em dia nós temos também a inseminação e a fertilização para casais homoafetivos. Tá? Então, o campo é mais aberto também para esses casais homoafetivos. Tá? Então, eles se recorrem para também a inseminação, recorrem também para bancos de sêmen, tá? Que eles vão escolher aquele casal, escolhe tanto heterossexual ou homossexual casal, escolhe no banco de sêmen um sêmen com as características mais ou menos do jeito que aquele casal espera que venha aquele bebê. Então tem raça, cor de pele, cor de cabelo, cor dos olhos, altura, estatura, hobby desse indivíduo, a profissão desse indivíduo, religião. Religião é importante, porque algumas religiões não querem receber sêmen de religião que tenham problemas clássicos, históricos. Então, a religião é importante também na escolha desse sêmen, o tipo de sanguíneo deste homem. Então, o sêmen é escolhido. A doação de óvulos é mais difícil, tá? Porque não temos bancos de óvulos como existem bancos de sêmen. Certo. O óvulo, ele, em algumas situações, está indicado fazer o congelamento. Por exemplo, uma mulher jovem que venha a ter um câncer de intestino, que vai sofrer irradiação pélvica e vai destruir aqueles óvulos. Então, nesse caso, está indicado colher material ovariano e encaminha para congelamento. O congelamento do óvulo não tem o sucesso do congelamento do sêmen. O sêmen, ele é congelado no nitrogênio e quando há esse descongelamento do sêmen, dos espermatozoides, a grande maioria sobrevive. Ao contrário dos óvulos, por isso que nós temos que colher uma boa quantidade de tecido ovariano, porque depois do descongelamento, muitos óvulos cristalizam e morrem. Então, tem que ter um bom material, uma boa tecido ovariano para ser congelado. Pegando o gancho sobre a reprodução assistida, quero trazer aqui, pontuar um marco histórico em 1978, na Inglaterra, com a fertilização in vitro, exatamente, de Louise Brown. O senhor acompanhou essa história? Eu me formei em 79. Tá. Então, em 78, foi capa de todas as revistas, capa de jornais, anúncio em todos os telejornais o nascimento da Louise Brown. Então, a Louise Brown hoje já é mãe, tá, inglesa. Então, foi a partir de 1978 que a reprodução assistida surgiu no mundo. E hoje nós não sabemos quantos milhões de crianças já nasceram por reprodução assistida. E a Louise Brown é o clássico
Tá? Todas as aulas que nós damos, tem lá a foto da Louise Brown bebê e a foto da Louise Brown hoje em dia, que mora na Inglaterra. Então, é um marco histórico na reprodução humana. Muito bem. A gente está chegando ao fim do nosso episódio, mas quero deixar aqui aberta também a possibilidade de vocês deixarem um recadinho final para quem estiver nos assistindo. Vou começar por Dr. José Irã. Eu quero dizer o seguinte, a infertilidade masculina ela é tão prevalente quanto a infertilidade feminina. Então, aqueles casais, eu queria deixar um conselho, não esperem muito para engravidar. Como a gente falou durante esse podcast, tem muita gente que está deixando para engravidar numa idade mais avançada. Então, não esperem muito. Se depois de um ano vocês não estão conseguindo engravidar, procurem um especialista. E se as mulheres, depois de 35 anos, depois de 6 meses, não conseguirem engravidar, procurem um especialista. Doutor João. Bem, a idade já foi dita, então não postergar uma gravidez. Vai ser mais difícil. Manter uma vida ativa e saudável. Perda de peso. As pacientes de ovários policísticos têm que ser acompanhadas constantemente pelos ginecologistas, preservar esse ovário dela com anticoncepcionais específicos para quem tem ovários policísticos. Esses anticoncepcionais, eles são contra a mulher que tem ovários policísticos, ela tem uma produção a mais de androgênios, que é o hormônio masculino. Então, nós temos anticoncepcionais que inibem a produção androgênica. Essa mulher vai se olhar no espelho e vai se gostar mais, vai ter uma pele mais sem acne, os pelos que apareceram não somem, mas ficam mais finos, o crescimento é mais lento e elas se olham no espelho e pensam que aquele pelo estão diminuindo. Tem que ter o controle também da insulina para nós sabermos, fazermos tratamentos específicos contra essa resistência à insulina. Então, a mulher do ovário policístico é uma mulher que nós temos que dar um olho especial. Aquelas meninas que têm cólicas menstruais importantes, que nós chamamos de dismenorreia progressiva. O que é isso? Cólicas menstruais que a cada vez vai piorando. Lembrar de endometriose, então ela tem que ficar alerta em relação a isso. Evitar hábitos que prejudiquem a fertilidade, como fumo, drogas ilícitas e até o álcool também. O café também em excesso pode diminuir a vascularização. O fumo pode demorar até 20 minutos com diminuição, levar uma vasoconstricção ovariana. Então, hábitos de vida saudáveis é essencial para uma boa vida reprodutiva. E fazer prevenção das DSTs. A camisinha, o condom, o preservativo está aí para isso, porque a clamídia interfere muito na fertilidade masculina. A clamídia foi a tese do meu filho lá na USP, no mestrado dele, que ele fez a residência também lá na USP, como Zé Irã. Então, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Obrigada pela presença de todos e até o próximo, até a próxima vez, tá? Foi um grande amigo dos meus pais, doutor João. Que bom. Foi excelente. Obrigada, gente. Eu só tenho a agradecer a você. Já fui entrevistado por você em outra emissora de televisão e é um prazer estar aqui com o Zé Irã. Que bom. Meu aluno, que eu fico tão feliz de ver meus alunos crescerem tanto na vida e estar aqui
batendo um papo com você, que já conhecia de outras entrevistas. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada a você também. Até semana que vem. Estaremos juntos em mais um videocast, mais um episódio. Acompanhe a gente aí pelas redes sociais e também acompanhe nosso conteúdo. Compartilhe esse nosso conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso a ele. Tchau e até semana que vem.